Então, boa noite. Hoje é quarta-feira, às 20 horas. Hoje é o nosso primeiro dia, nosso encontro número 1. E o número 1 sempre é o número 1, é especial, né? É o início, é o princípio. E então eu quero desejar boas-vindas. Eu já fiz um vídeo de apresentação que eu postei no WhatsApp. E hoje, como eu estava trazendo para vocês, né, dia 2 de novembro, hoje a gente vai conversar um pouco, tá bom? Conversar um pouco sobre o Winnicott, quem que está atendendo. Eu gostaria de conhecer vocês também, tá? Se tem alguma demanda aí mais específica, se vocês gostariam de saber alguma coisa mais focada, porque eu fiz uma programação, tá? Que é aquela que eu já passei para vocês também, no vídeo, vocês viram? Vocês assistiram o vídeo? Né? Então, lá tem o selfie, né? O verdadeiro selfie, que não dá para a gente não falar sobre isso, não dá para a gente deixar de lado a questão do sonhar, do fantasiar, do brincar. Não dá para a gente não falar de relações objetais, né? Então, tem alguns conceitos que são fundamentais. E eu fiquei pensando, né, num jeito gostoso de passar aqui, porque, por exemplo, aquele livro que eu postei para vocês em PDF, do Brincar, ele é um livro denso, ele não é um livro fácil, tá? Então, eu não vou pegar um livro inteiro, aqui não é a ideia, tá? Eu não vou pegar um livro inteiro e passar linha a linha, porque vai ficar chato pra caramba, tá? Então, cada encontro nosso, a gente vai falar de algo novo, tá? Então, eu vou trazer artigos, né, do Winnicott, vou pegar capítulo dos livros, a gente não vai pegar um livro inteirão. Eu até coloquei lá em PDF, fiquem à vontade para estudar, riscar, rabiscar, imprimir, mas aqui a gente vai selecionar para ficar mais interessante, né? É diferente do livro Mulheres que Correm com os Lobos, em que tem história, que mexe com a imaginação, né? E aí você tem que mesmo ler um pouco e voa e traz conceito. Aqui não. Aqui a gente vai falar de técnica, né? Que a gente usa na clínica, no consultório, ou quando está acompanhando, tem pessoas que são acompanhantes, né, psicoterápicos, que aí é uma outra função, mas que o Winnicott pode nos ajudar, tá bom? Então, eu gostaria que alguém, né, se ninguém também quiser falar, não tem problema, tá? Mas eu gostaria de ouvir 2 minutos no máximo aí para cada uma, qual a expectativa, né, com relação a esse grupo, a esse encontro. Alguém gostaria de falar? Não? Eu posso falar. Ah, Ana. Boa noite a todas. Eu gosto do Winnicott, eu tenho conhecimento sobre ele, mas não é um conhecimento profundo. Com vocês e com a Andréia, eu acho que eu vou ampliar meu conhecimento. A minha expectativa é essa, de ampliar e trazer talvez alguma experiência que ajude. Grupo sempre é bom por isso, né? Há uma troca de experiências, vivências, interpretações. Meu nome é Ana Maria, e é isso. Boa noite a todas. Legal, Ana, obrigada, seja bem-vinda. Mais alguém gostaria de falar? Poderia compartilhar a expectativa?
Boa noite, eu sou a Simone, já faço o curso com a Andrea, do livro Mulheres que Correm com Lobos. Está sendo muito gratificante, um aprendizado incrível. E a expectativa desse curso agora é ampliar, realmente. Eu conheço pouco do Winnicott, a minha base é mais Freud, né? E eu acho que isso abre um leque bem interessante, né? Para os atendimentos que eu já faço, e com certeza só vai agregar. Muito bom, Obrigada, boa Simone, noite. seja bem-vinda. Obrigada, viu? Ok. Mais alguém? Olá, Marcela, boa noite, boa meninas. noite. Tudo bem? Eu também Tudo estou bem. jóia, Tá tudo bom, jóia. eu tô bem contente também de poder participar, né? A gente se organiza para conseguir estudar um pouquinho mais, né? De ter mais conhecimento. Eu estou com algumas crianças no consultório também, e assim, né? E é um desafio imenso atender as crianças. A minha expectativa é essa, de contribuir para que eu consiga, né, ajudá-las da melhor forma possível. Então, eu estou bem animada, espero aprender junto com vocês aqui. Obrigada, Mar. Uhum. Obrigada, Marcela. Que mais, gente? Tem bastante coisa aí para falar. Então, meninas, meu nome é Alô. Luciana, tá? De formação, eu sou formada em pedagogia, e durante no tempo que que estive na faculdade, né, foi pincelado alguns artigos dele, né, justamente voltado nesse tema aqui, desse livro, que coincidentemente é o livro que vai ser estudado. E o meu objetivo, tá, eu já faço o curso com ela, né, já estudo com ela o livro Mulheres Correm com Lobos, né. Na verdade, eu só quero ter mais conhecimento, porque eu acredito que isso vai agregar, vai acrescentar muito na minha pós-graduação que eu estou fazendo agora em neuropsicologia, neuropsicopedagogia, Muito tá? bom, Lu. Legal. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Bem, boa noite, meninas. Boa noite. Eu sou a Fabi e para mim é muito importante, né, esse momento. Eu procurava um grupo, aulas de Winnicott, é muito difícil encontrar. É um amor que não tem tamanho. Eu sempre falava na faculdade que eu não ia fazer psicanálise, e o professor falava que ia levar metade da sala. Eu falava, esse professor é louco, né? Ele não sabe o que ele está falando, né? Vou fazer psicologia social, que era o grande amor da minha vida, até eu me deparar com o Winnicott. Atendo, né, na abordagem winnicottiana, e estou fazendo uma pós winnicottiana, e é isso. Eu acho muito importante, quero conhecer, como eu falei com o André, a oportunidade de eu conhecer a aula, conhecer o grupo, de estar participando, é uma coisa que eu já buscava há um tempo, inclusive, né, quero a supervisão também, porque eu não sei que vocês são de outros estados, mas em São Paulo é um pouco mais afunilado a gente achar a supervisora winnicottiana, né? Então, eu tinha a minha supervisora, ela está na Alemanha, e eu já estava buscando uma supervisão, aulas, né, esse grupo. Então, para mim, estou extremamente feliz de estar podendo participar dessa primeira aula. Acredito que vai ser muito importante, vai agregar muito conhecimento, troca, né? E é isso, gente. Muito bom. Obrigada pela Obrigada, oportunidade Fabi. de estar aqui com vocês. Imagina, nós que agradecemos, viu? Seja bem-vinda. Aproveite Obrigada. bastante. Bom, acho que e a Cláudia? Tem a Cláudia, né? Tudo bem? Tudo. Meu nome é Cláudia, eu moro aqui em Valinhos e eu participo do grupo de estudo da Andréia no sábado, e é muito legal, muito enriquecedor. Eu não conheço, eu comecei a ouvir sobre o Winnicott com a Andréia, e aí eu estou como curiosa mesmo, porque a gente vai buscando, né, coisas que
que vão agregando, que a gente vai entendendo, que vai fazendo bem. Não sei se eu vou conseguir estar toda quarta-feira com vocês, como eu também, muitas vezes, não consigo estar no sábado, mas eu consigo acompanhar depois, mesmo que eu tenha que levantar de madrugada e assistir, eu assisto, eu acompanho, porque às vezes alguns compromissos eu não consigo, eu tenho que realmente cumprir. Mas muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Cláudia, eu sou de Vinhedo, qualquer hora a gente bate um fio. Que legal, assim, legal. Vamos deixar no grupo, não sei. Tudo pertinho, né? E eu de Indaiatuba, tudo pertinho. Olha, Ah, que quem é de legal. Indaiatuba, Marcela? Isso, Ah, Simone. legal. Que legal. Tá Vamos bom, então vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os microfones, por gentileza. E o que eu pensei, né? Eu pensei, como eu já disse, ir trazendo artigos, e trazendo, assim, pensamentos e capítulos. E eu falei, bom, como que eu posso, né, começar esse encontro? E tem um artigo do professor Renato, que é do grupo do GEPA, ele é o coordenador, né? Então, para quem não sabe, eu sou membro do GEPA, sou coordenadora, e o GEPA é o grupo de psicanálise do acolhimento que trabalha com Freud, né? Nós trabalhamos num vértice aí freudiano, kleiniano, winnicottiano e bio, tá? Eu me identifico muito com o Winnicott, tá? Então, por isso que eu estou abrindo, né, esse grupo, porque eu acho que pode ser muito rico, em primeiro lugar para mim, tá? E para vocês, tá? E acho que a gente poderia começar com um texto do professor Renato, tá? Hoje eu gostaria de começar com um texto dele. Não se preocupem, porque aqui é um grupo de estudos, né? Aqui não é a faculdade, aqui não é a pós-graduação, aqui é um grupo de estudos. E a gente precisa do grupo de estudos, da análise pessoal e da supervisão. Por que eu estou colocando isso? Porque aqui não é terapia, então vão aparecer conteúdos, mas cada uma vai trabalhar na sua análise, né, na sua terapia, o que surgir, porque tem situações, tem pensamentos que a gente vai ver que pode ser um gatilho aí para algumas pessoas. Trabalhar profundamente um caso não é a ideia aqui, aí é supervisão, tá? Então, aqui a gente vai expandir o pensamento, o conhecimento, uma pode contribuir, a outra também, e todas. Eu não sou dona da verdade, e eu não sou o Winnicott, ok? Ele está aqui comigo, mas simbolicamente eu coloquei ele aqui para me dar um... Mas eu não sou ele, né? Nenhuma de nós aqui. Então, tem coisas que o psicanalista, o autor, né, o pensador, o teórico, o gênio pensou, e a gente supõe, tá bom? Combinado assim? Então, é melhor do que a gente trazer como... E é lógico, eu vou colocar a minha impressão, né, sobre a teoria, vou trazer casos. É lógico que hoje a gente está com um tempo mais reduzido, porque eu acho importante esse momento, sabe? Eu não sei. Então, aprendi também com o Winnicott que a gente tem que criar a nossa clínica, sabe? E, puxa, eu aprendi tantas coisas
como, por exemplo, não ficar preocupada com um script. Eu aprendi que eu não preciso fazer grandes interpretações. Eu aprendi que é o tempo do paciente. Só nisso, eu acho que já dava para a gente brincar muito, né? Brincar muito com esse pensamento, porque são pensamentos que ele compartilha conosco, tá? A gente vai aprofundar isso que eu falei, que inclusive está no livro, se vocês puderem ler, tá? No Brincar e a Realidade, depois eu passo certinho para vocês, né? É um artigo de 1969, e a gente vai falar sobre essa questão, né, do uso do objeto, tá? Tem alguns nomes que a gente vai se familiarizar. A Fabiana já faz pós, né, Fabiana? Fabiana talvez tenha aí, né? Talvez não. Eu acho que tem aí uma boa bagagem, né? A Ana. Agora, se você não tem, não tem problema, tá? Eu não tenho a pretensão aqui de expor uma tese de doutorado baseada em Winnicott. É um grupo de estudos. E a gente vai trazer casos e vai trabalhando os conceitos, tá? A teoria nos casos. E esse texto de 1969, eu vou pedir para vocês lerem, eu já coloquei, se não me engano, no Telegram. Então, é importante vocês estarem lá sim, tá bom? Se adicionarem, tá? Então, esse texto a gente vai trabalhar provavelmente na próxima. E hoje eu quero, então, abrir aqui na tela para vocês. Eu fiz um curso com a filha da Simone. Eu fiz um curso com a filha da Simone, ela me orientou aqui, eu vou compartilhar, tá? Eu mandei o arquivo para vocês no Telegram, tá? Foi o último arquivo que eu mandei. Mas, se não der para vocês abrirem aí, não tem problema, eu vou abrir aqui, tá? Tudo bem? Todo mundo acordado? Então, vamos lá. Tá, Lu? Olha, é interessante isso, né? Porque, vamos começar já um pouco diferente. Eu estou programada, mas eu preciso colocar algo que é a questão do sono. Sentir sono com um paciente, né? Como que é isso? E o Winnicott, ele se diferencia muito, tá? Porque ele suporta, né? Ele suportou muitos agressivos, né? Tem até uma história, né, verídica, claro, de um paciente que quebrou o vaso, né? Um paciente agressivo quebrou o vaso, e quando o paciente voltou na semana seguinte, o vaso estava inteiro, ou seja, ele comprou outro igualzinho e colocou lá, no mesmo lugar. Como se nada tivesse acontecido. E o que a gente pode aprender com isso, né? Que o paciente, muitas vezes, vai querer nos destruir. Vai projetar na gente 1 milhão de coisas. Mas se a gente está trabalhando, né, com pessoas, a gente precisa lembrar que transferência é fundamental a gente ir se familiarizando com isso, porque psicanálise é transferência, né? Então, o Winnicott fala sobre isso. Você precisa identificar qual é a posição, enquanto analista,
que o seu paciente está te colocando e você deve fazer esse papel. Você tem que entrar. Depois você vai saindo desse papel, né? Não precisa ficar nesse papel a vida inteira, né? Porque o paciente precisa ir embora um dia, gente, né? Não é para ficar a vida inteira, não é? O Winnicott, ele traz essa, e outros autores também. E a questão do sono, quando o paciente começa a provocar em você um sono mortal, eu não sei, Lu, não é nada com você, tá? Mas é que você, eu me inspirei aqui em você. Ou seja, eu não posso ser destruída porque alguém está cansado. Eu não posso ser destruída e sentir que eu estou aqui, lá, e não sei o quê, porque o outro está falando algo que é extremamente pesado. Às vezes é um conteúdo, né? É um conteúdo muito tóxico. Vou usar um termo assim, um termo feio. Às vezes o paciente só está ali vomitando, evacuando em cima de você. E aí, você vai aguentar? Então, se alguém sentir sono, tá tudo bem, tá? Se alguém estiver cansado, quiser fechar, mas se puder estar aqui, que bom, porque aí você pode aproveitar esse momento e pode assistir de novo depois, tá? Eu só trouxe esse conteúdo porque é clínica, isso é clínica pura, tá? E o nosso objetivo é esse. Então, quando você tiver um paciente e que você começar a sentir muito sono, tenta se reanimar, porque você tem que estar ali presente. Você tem que estar ali atento, tem que estar acordado, né? O Winnicott fala isso. Porque você tem que estar pronto para qualquer coisa que venha. Olha o paciente dele, quebrou o vaso. Não é que caiu sem querer, quebrou. Quebrar o vaso dentro do setting analítico, ele está mostrando o quê? Né? Ele está falando, eu quero ver se você vai me suportar, porque eu vou te destruir. Olha o que eu faço. É uma afronta daquelas pesadas. Porque ele atendia, né? Ele atendia casos de psicóticos, e embora, gente, de neurose grave, né? Borderline, a gente vai ver aqui. Então, tudo bem, gente? Está fazendo sentido isso para vocês? Tá? Então, essa capacidade, né? É claro que essa capacidade de suportar é muito importante. Por isso que a gente não pode ficar sem terapia, né? Sem a nossa análise, para quem está ali na clínica, principalmente, tá? E o grupo de estudos, porque aqui a gente compartilha o dia a dia na clínica, né? Tudo bem, Simone, ele é humano, e talvez o que você estivesse falando, talvez o que você estivesse apresentando ali para ele, né? Ah, você se sentiu mal? E você falou para ele? Não. Não, eu falei, nossa, o que eu estou falando deve ser muito chato, né? Porque ele está cochilando. Pois é. E você pensou sobre isso? Mas Eu acho que pensei, você pode eu estava me desabafando, eu não podia dormir. desabafando. Você estava soltando conteúdos ali que provavelmente eram muito difíceis. Sim.
E foi incontrolável para ele. Não é que ele comeu uma feijoada, ou que ele não estava nem aí. Ele só foi tão pesado, porque tem, gente, perdão, tem conteúdos que são tão pesados, e não é assim, fulano matou alguém. Não, não é disso que eu estou falando. Nós somos afetados por aquilo que o paciente está trazendo. Pode ser uma coisa que aparentemente é boba, né? Mas não é. Ele só estava desabafando. Esse desabafo pode ser muita coisa, sabe? Então, Simone, não fica magoada, mas fala com ele. Tá bom? Ele era Bom. velhinho, já faleceu, tadinho. Então. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez, só se for numa sessão, né? Numa sessão, aí dá para falar com ele. Mas, gente, vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui um texto, tá bom? E já dei aqui uma boa animada, né? Deixa eu só ver aqui como é que vai ser. Aqui, peraí. Aqui, pronto. Vamos ver. Conseguem ver? Saiu, Andréia. Hã? Saiu da tela. Foi e saiu. Ah, é? Ué, peraí. Vamos ver de novo, então. Desculpa. É que lembra que ela falou que não dá para você ficar na tela? Não, mas... E aí? Agora sim. Agora está abrindo, não está? Tá abrindo. Vamos lá, cadê? Ai, meu Deus. Será que Aqui. vamos conseguir? Deu certo? Ai, deu. Deu? Então tá bom. Deu. Então, gente, eu falei do GEPA, o professor Renato, ele é o mentor, né? O idealizador desse grupo de psicanálise, do acolhimento, como eu já expliquei. Tem alguns livros dele e tal, depois eu posso colocar o material dele lá no Telegram para vocês conhecerem, para quem não conhece. E eu pensei nesse texto aqui para a gente falar hoje, tá? Que é o desejo de ser outro, tá? Esse aqui eu vou ler um pouquinho, tá? Junto, e a gente vai comentando, tá bom? O ser humano é um ser desejante, e assim como Freud coloca em 1914, Eros é o que o impulsiona em direção aos vínculos que deve fazer com o mundo externo ou com aquilo que existe para além do eu. Contudo, porém, não obstante, né, o Lacan, da escola psicanalítica francesa, propõe que o primeiro e maior desejo do ser humano é o de ser desejado. Isso é de fácil compreensão se partindo de um pressuposto onde o bebê passa a primeira fase, a mais delicada e importante, do desenvolvimento da vida emocional, em inteira dependência do outro, a mãe, né? Nessa mesma direção, o psicanalista, pediatra inglês, né, Winnicott, nasceu em 1896 e faleceu em 1971, ele coloca, né, numa reunião, né, em 1941, o seguinte: isso que chamam de bebê não existe. Isso, olha só, senão pela mãe. Em seu texto, A Deformação do Ego em Termos, né, de um self verdadeiro ou falso, 1960, Winnicott contribui com a ideia de que a personalidade tem duas partes constitutivas. O eu verdadeiro, que é a parte mais primitiva,
onde estão guardadas as sementes do eu. Como na polpa mais profunda de uma maçã, são conteúdos referentes à essência do eu, onde estão as reais capacidades emocionais da personalidade. Contudo, uma parte da personalidade que não é muito atrativa ao outro, pois guarda características primitivas e não evoluídas. Ainda assim, são partes do eu. Mesmo que a miúde indesejáveis, o verdadeiro eu não tem recursos para retribuir o amor. Logo, é preso ao amor do outro. Frágil e dependente da proteção do outro, é um eu, objeto, que anseia por ser escolhido. Essa parte do aparelho emocional disputa lugar com o eu falso, que, por sua vez, tem a função de defender o eu verdadeiro. Nossa, mas que confusão é essa, né? De eu verdadeiro, eu falso, ou seja, o falso self, ou o self verdadeiro. Aqui, o professor Renato, ele está chamando a nossa atenção para o seguinte, e aí ele fala, né, como a casca de uma árvore que tem o objetivo de proteger o miolo, que é o eu verdadeiro, se até aqui estamos de acordo com a hipótese de que no princípio da vida a criança depende exclusivamente da mãe, todas estão de acordo? E que isso que chamamos de bebê não pode existir. O Winnicott, ele teve uma grande sacada. O bebê, eu vou trazer o paradigma winnicottiano num próximo encontro também, não no próximo, mas em algum dos, tá? O bebê, ele não se diferencia da mãe. Ele e a mãe, né, é uma coisa só. Esse processo, né, de desilusão, desilusionamento, tá? Porque o bebê, ele cria uma ilusão de onipotência. Também vou explicar esse conceito num outro momento. É só para ilustrar o seguinte, gente. Não tem um bebezinho ali que já tem um eu, né? O bebê nasceu, mas ele continua sendo uma coisa só ali com a mãe. É disso, né, que o professor Renato está falando, chamando a nossa atenção aqui, que o Winnicott, ele teve essa sacada. Isso é muito importante, tá? Por que que é importante? Porque, olha, essa separação, não vai estar escrito aqui isso, tá, gente? Mas essa separação, até diminuir aqui, essa separação de mãe e bebê, ela não pode ser feita no tempo da mãe, é no tempo do bebê. Winnicott, ele teve esse entendimento. E, inclusive, casos graves de um transtorno, né, de personalidade, um antissocial, ele está muito ligado, e a gente vai ver um caso também específico que mostra a importância, né? Mas assim, gente, não precisa ficar preocupada quem é mãe, quem já foi mãe, quem quer ser mãe, né? Porque ele também fala, olha, a mãe precisa ser suficientemente boa, não precisa ser perfeita. E sendo suficientemente boa, ela vai fazer esse movimento com o bebê de separação no tempo dele, tá? E nesse texto que o professor Renato traz, né, ele está falando do desejo de ser o outro. É a questão do self.
E o que isso tudo que eu estou falando, parece que está tudo fragmentado, mas não está. Tudo isso acontece e muito mais, né? Mas é só para a gente começar a mexer, né, nesse barro, para começar a dar uma forma, né? Que é o que acontece no sétimo analítico. O seu paciente que está ali, né? Ele vai ter que viver com você, talvez, essa separação, você não acha? Esse bebê que viveu você, né, quando era bebezinho, teve lá um momento que no seu tempo você se separou da mãe e passou a se chamar Fabiana, Luciana, e foi, né, se desenvolvendo e formando a sua personalidade. É legal isso, não é? Aí, quando você vai para a análise, ou quando você recebe o paciente, o que acontece? O Winnicott, ele traz essa questão, que a gente precisa respeitar o tempo do paciente. Não é o meu tempo. Lembra que eu falei da questão da transferência? Ou seja, eu preciso ver que posição que eu estou, o que é que eu estou sentindo, em que lugar que esse paciente está me colocando. Eu entro nesse papel e está tudo bem, porque eu vou levar, sabe? Vão evacuar em mim, vão vomitar em mim nesse lugar, porque aí é objeto real e objeto subjetivo. A gente também vai estudar esse conceito, tá? Mas o importante aqui hoje é a gente lembrar que a pessoa que senta ali com você, né, o que você vai estudar, né, a Luciana está fazendo aí a pós dela, a Fabiana também, enfim, todas nós aqui estudando, a Ana, a Marcela, a Cláudia, a Simone, enfim, todas nós. A gente precisa ver que selfie que se apresenta ali para a gente. E tomar muito cuidado, para que a gente não se relacione com um falso selfie. Nossa, mas essa parte, gente, que difícil. Não, não é difícil. Eu acho que é complexa, porque tudo isso é misturado, né, gente? Na hora que você está ali com a pessoa, tudo isso é misturado. Você não fica puxando teoria, né? Ou colocando como se diz? Ai, não é adesivo, como fala? Um rótulo, né? Nas pessoas. A ideia aqui não é essa. Mas é para a gente ir se familiarizando e quando a gente estiver lá no atendimento, a gente lembrar disso. Porque o que funciona para trazer esse self verdadeiro, né? Porque vai ter o desejo de ser o outro, que a gente já vai continuar lendo mais um pouco. É o quê? Não é dar aula para o paciente, ou para a pessoa que está ali com você. É uma experiência emocional. É difícil, né? Não é fácil. Aí as pessoas falam, puxa, mas quando vai terminar, hein, minha terapia? Não, gente, é um processo lento, é emocional. Eu falei que precisa acabar um dia, mas não me venha pedir receitas, bolos, bulas, né? Porque isso não existe, né? Então, eu preciso, em primeiro lugar, desejar estar ali com aquele paciente. Tem que fazer um sentido. Se tiver alguma coisa que é insuportável para você, passa o caso. Não precisa ficar. Sabe por quê? Porque senão você vai se contaminar.
e vai te fazer muito mal. Então, não dá, não dá. Tá tudo bem, tá? Não precisa se agredir recebendo pessoas que não deu. Aquela história não deu. Vou trabalhar na minha análise. Aí não é na supervisão, é na sua terapia, né? Então, em primeiro lugar, você precisa desejar estar com o paciente. Em segundo lugar, você precisa respeitar o tempo do paciente. Não é o seu tempo. Em terceiro lugar, você precisa tomar cuidado para não estar ali com o falso self. Porque é muito fácil, né? É muito fácil. Mas vamos lá. Vamos. Tudo bem, gente? Mais um pouquinho, pode ser? Estão cansadas? Um pouco, né? Quem quiser fechar a câmera, fica à vontade, tá? Vamos lá, mais um pouquinho, então. Aqui, deixe-me ver. Apareceu aí? Não? Peraí. Aqui, compartilhar. Aqui. E agora? Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Ué, mas cadê? Ainda não apareceu a imagem, agora sim. Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Bom, em nome de sua sobrevivência, o falso, né, o falso self, o falso eu, fará de tudo para se adequar àquela que cuida dele. Vamos ver aqui de novo mais um pouquinho? Ó, como a casca de uma árvore que tem o objetivo de proteger o miolo. Olha, Winnicott não compartilhava com as teorias junguianas, mas é mais ou menos assim, a persona, sabe, é a casca. E o verdadeiro self é o self que é também para o Jung, tá? Eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Se até aqui estamos de acordo com a hipótese de que no princípio da vida a criança depende exclusivamente da mãe e que isso que chamamos de bebê não pode existir senão pelo outro, que é a mãe, então o falso eu tem o objetivo de se fazer aceito e desejado por ele. Em nome de sua sobrevivência, o falso eu fará de tudo para se adequar àquela que cuida dele, isso naquilo que ela deseja e assim necessariamente em suas falhas também. Um vive para o outro, ou seja, o verdadeiro self vive para o falso e o falso para o verdadeiro. Mas a situação patológica pode se instalar quando o falso eu, né, o falso self, suprime ou sufoca o verdadeiro. Quando acontece isso, né? Isso acontece, por exemplo, quem se lembra de alguma situação, algum caso em que você identificou você ou no paciente, né, essa diferenciação entre self verdadeiro e falso self? Alguém gostaria de contribuir? Eu posso contribuir. Tá. Eu atendo uma paciente que é bipolar Ah, e a essência dela era muito diferente
A essência que eu digo seria o verdadeiro self, né? Quando ela ia para a mania, ela entrava no falso self. Com o decorrer, eu atendo há 2 anos essa pessoa. Com o tempo, ela foi percebendo, então, quando ela começava a ir para a mania, ela já entendia que eu falava para ela isso, a essência. Então, ela falava assim, não é a minha essência. Eu estou indo para a mania porque a libido ficava exagerada, ela traía o marido, o que gerava culpa e punição, aí deprimia, entende? Ficava aquele ciclo, né? Depois, ela resolveu se divorciar do marido e, teoricamente, para ela estar muito feliz, porque ela iria viver com um dos amantes que ela tinha. E foi quando ela tentou se matar. Ali, ela compreendeu que ela estava vivendo o falso self. No caso, eu uso o termo essência. Porque, afinal, uma mulher apaixonadíssima, que conseguiu ficar com uma pessoa ideal que ela queria, se divorciou, não teria um cabimento racional ou emocional em ideação suicida. Ela entrou no falso self e dali ela começou a perceber, foi saindo, começou 2 vezes por semana. Porque é um caso que tem que ser mais cautela. Sabe? Desde o começo, quando ela chegou, ela não tinha tentado se matar. Eu comecei a atender depois. Então, eu né, pontuei 2 vezes por semana. E com Interessante isso, né? Essa introdução do aumento das sessões, né? Foi necessário. Porque eu senti que era um caso muito delicado, que precisava de mais zelo, um acompanhamento mais minucioso. E eu não aumentei o valor. Eu mantive o valor. Eu cobrava, mas o atendimento 2 vezes por semana, eu achei que era bem necessário, muito necessário. E ela foi se desenvolvendo, e hoje ela fala que ela é ela, que ela começou a vir à tona. Então, assim, está diminuindo a medicação, que ela toma, sim, medicação para estabilizar o humor, mas houve uma diminuição da medicação, uma autopercepção, um autocuidado, que eu acho, assim, é o caso que eu atendi mais rico até hoje. Nossa. Mais bonito, rico, tanto sofrimento, muito sofrimento, foi caso mais... me arrepia, só de falar. Muito bom, Ana. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o caso? Fabiana, Marcela? Não? Sobre falso self verdadeiro, Simone? Não? Tá bom. Obrigada, Ana, pela contribuição, muito rico, viu? Andréia, Ana, Claro. deixa eu só entender, assim, isso do falso self. Quando a paciente chega para a gente, fala assim, eu não estou me reconhecendo, você fala da essência, né? Você Sim. falou da própria essência, que às vezes a paciente chega para mim, 1 ou 2, uma está comigo, a outra já não está mais comigo, assim, eu não me reconheço como tal, como a Juliana, por exemplo. Eu não estou me reconhecendo como a Juliana, que sempre foi animada, alegre, feliz. Hoje eu não me reconheço, porque eu estou muito triste, muito para baixo, muito desanimada, não vejo sentido em nada. Quando a paciente traz isso para a gente, isso é o falso self, é isso? Ou Não. um exemplo, não, né? Não, porque ela pode estar passando por um momento de tristeza profunda, luto, depressão, e aí muda o humor. Sem motivo, assim, sabe? Sem motivo. Eu não me reconheço hoje, aparente, assim, sem nada ter acontecido de diferente, né? É difícil, né? É difícil. Desculpa, Ana. É difícil, Marcela, identificar, né, exatamente o que está acontecendo. Acho que
a gente precisaria de mais conteúdo, né? Para poder falar o que é falso self ou self verdadeiro nesse caso. Acho que a gente tem pouco conteúdo aqui, com relação a esse caso que você está trazendo. Agora, o que a gente pode, até estava aqui pensando, a gente pode fazer um encontro sobre depressão em Winnicott. Sim, O que sim. vocês acham? O que você acha, Marcela? Porque aí eu acho que vai mais de encontro com o que você, com a sua necessidade, nesse caso. Tá? Marcela, eu queria só acrescentar, Lógico, claro. seria interessante você verificar o contexto que a pessoa se encontra, sabe? Se houve alguma repetição, algo que, uma memória de uma infância, de uma adolescência, de algo sofrido. Ela conta, assim, que na vida, quando ela morava com os pais, assim, era um funcionamento, uma dinâmica, né? Que os pais sempre cobravam muito, fazia muito, tem um contexto, apesar de eu estar há pouco tempo com essa em especial, né, eu estou há poucas semanas, e ela conta que hoje, morando com um namorado, tendo a própria casa, tudo, ela sente esse movimento que ela tinha anterior, da mãe cobrando, do pai dizendo o que ela tem que fazer, e tudo mais, e hoje, assim, aquele vazio. Deu para entender um pouquinho, né? Tem bastante coisa. E hoje aquele vazio, assim, quem sou eu? Como que eu faço agora? Como que eu vivo agora? De que forma que eu vivo? Ela viveu, Marcela, para os pais, né? Ela não viveu a vida dela. Ela viveu os desejos deles, né? E aí, cadê? Onde ela está? Cadê esse núcleo, né? Esse núcleo dela. Será que não está fragmentado? Sabe? Estraçalhado, desnutrido. Ela vai precisar de muito acolhimento, tá? Para poder nutrir esse ego através do vínculo com você, para que ela venha a se enxergar e viver com o quê? O self verdadeiro, né? Que é isso que você está falando. Ela estava perdida, né? Não sei, tenho essa impressão, né? Isso aqui é só uma hipótese, eu não conheço a paciente, né? Nenhuma de nós aqui, mas eu acho que vai precisar de acolhimento aí, tá junto, ver que papel que você, né, que ela está transferindo para você. Provavelmente da mãe, né? Não sei. Não é? Bom, gente, eu ficaria mais aqui, mas eu não vou poder, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Querem fazer algum comentário, Fabiana? Então tá bom. Ana, Marcela, muito obrigada, viu, pela sua contribuição, Marcela, Ana, Simone, Cláudia, Fabiana, Luciana, e você que também está agora assistindo aqui, né, esse primeiro encontro, essa conversa, né? A gente vai seguir nessa linha, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado e a gente se fala. Deem uma lida no material que está lá. Se quiserem, me mandem perguntas, tá bom? Depois eu vou dar uma prova. É brincadeira, gente. Não vou fazer prova, não. Então tá, gente, um beijão, viu? Bom final de feriado, né? E até quarta, viu? Adorei estar aqui com vocês, viu? Adorei. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.
Tchau. Boa noite, tchau.